Tri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Então, Ok. Gláucia, eu sou a Adriana Schelliger E eu sou a Adriana Pena. e nós E estamos eu sou a hoje Gláucia. no Tri ao Quadrado com Aê! nossa convidada, a doutora Gláucia. Muito prazer. Se Gláucia. apresenta, Eu sou a Gláucia, eu sou Isso. dermatologista, eu moro aqui em São Paulo, né? E eu recebi o convite da Adriana para fazer essa live. A gente vem conversando já há algumas semanas sobre isso e deu certo de ser agora. Isso aí. Apesar de todo esse percalço. A Gláucia cuida muito dos meus pacientes, né? Toda vez que eu preciso de alguma coisa, ela tá super disponível. Eu vou fazer um comentário aqui, mas em absoluto eu pretendo ofender alguém. Se eu ofender, me desculpa, mas eu acho que assim, a gente tem que procurar muitas vezes dermatologistas que tratem doenças, porque tem muitos dermatologistas que se especializam só na parte estética, o que tá ótimo, porque a gente deve se especializar para poder fazer com maestria o que a gente faz, né? E a gente também se especializa dentro da hemato muito. E a Gláucia é uma pessoa que ainda faz muito doença. Então, eu acabo mandando muitos dos meus pacientes para ela. Toda vez que eu tenho um perrengue dermatológico, vai parar na Gláucia, né, Gláucia? Verdade, Conta verdade. um pouco pra gente, Gláucia, só assim, bem rapidinho, a sua trajetória, assim, né? Eu fiz dermato, enfim. Bom, eu fiz a faculdade em Londrina, na Estadual, no Paraná, de lá. Depois eu fui fazer residência em Prudente, no Hospital Regional de Presidente Prudente. E eu sempre quis voltar, morar em São Paulo, porque eu achei que aqui as coisas acontecem, onde tudo chega primeiro, né? E fui me especializar também em cabelo, tá? Então, que eu cuido bastante de cabelo, tá? Faço ainda muita doença, atendo muito paciente de doenças mesmo, atendo pacientes de estética, são mundos às vezes separados, às vezes se reúnem, mas grande parte das vezes são separados, tá? E a pele é um grande complexo, né? Cada paciente é muito único, o mesmo paciente muda muito ao longo de um tratamento, tá? E isso me fascina bastante. Você falou uma coisa que é importante para a gente poder seguir aqui nossa raciocínio. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que pele é o maior órgão do organismo, não é isso? Sim, maior órgão do organismo. E ele tem uma função extraordinária, que é a de preservar a integridade. Quer dizer, a integridade da pele preserva a nossa capacidade de controle de doenças das mais variadas, né? Se a gente imaginar que a gente está em contato diário com bactérias, vírus, enfim, as mais diferentes situações que poderiam causar algum tipo de doença, a pele, ela íntegra, tá ok. Tanto é que a gente sabe que qualquer papel que corta o dedo e que vai ficar lá com aquela pele inflamada, a gente vai sentir que tem alguma coisa errada. Imagina no corpo inteiro, né? Exato. A pele, eu sempre falo para os pacientes que tem uma vantagem que eu consigo enxergar o órgão diretamente, né? Isso. Às vezes, sim, a gente precisa de biópsia, algumas coisas que vão ajudar, mas diretamente eu consigo enxergar esse órgão, coisa que outras especialidades não conseguem ser tão diretas assim, né? Então, como isso a hematologia, né? A gente não consegue ver as hemácias, né, Adriana? Não, né? Não. A gente não Então, vê isso nada. acaba- Sem um hemograma, a gente não é ninguém. né? Então, acaba me facilitando também, né? Ao mesmo tempo que também dificulta, porque ela absorve tudo que você praticamente encostar nela, tá? De produtos bons, como um hidratante, tá? Com produtos irritativos, como uma soda cáustica, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente consegue preservá-la bem, a gente também consegue degradar ela bem rápido. Ela tem, sim, um poder de recuperação muito grande, o que é fascinante na pele, tá? Mas ela precisa de tempo e de cuidados extras o tempo inteiro, né? Vamos começar, assim, para a gente já falar um pouquinho sobre o paciente oncológico. Então, assim, o que você acha que se a gente tivesse que dar um conselho para o paciente antes dele começar a fazer quimioterapia? Então, assim, vou te dar um conselho para você cuidar da sua pele antes de você começar a fazer seu tratamento. Primeira coisa é hidratar bem a pele. É a primeira coisa. Primeiro de tudo. Tá? A pele que é bem hidratada, ela consegue responder
a vários outros tratamentos, né? Por exemplo, se eu tomo um banho muito quente, demorado, uso uma bucha, esfolio demais essa pele, eu retiro muito a minha camada de gordura que tem sobre essa pele, que protege toda a parte interna dessa pele. Quanto mais seca ela tiver, mais reativa ela vai estar, né? Mais difícil vai ser a recuperação de cicatrizações também, tá bom? Então, assim, a hidratação é primordial, fundamental para tudo. Você falou uma coisa importante, é o seguinte, quando a gente fala em hidratação, né, a hidratação, vamos dar um exemplo da hidratação que a mulher faz. A mulher já tem um hábito normal, toda mulher adora uma farmácia e um hidratante, né? E vai mudando, quando você vai ver, tem 5, 6 tipos de hidratante na sua prateleira. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma capacidade de hidratar, ou de gostar de hidratar, ou de gostar de hidratante, os homens têm mais dificuldade. E eu percebo, como médica, que às vezes é uma grande dificuldade a gente... Essa orientação que você está dando, a gente dá para alguns homens, e principalmente idoso, né? Idoso é a coisa mais difícil. Ele se queixa muito da pele seca, que é a principal causa de prurido, né, nesses pacientes. Sim. Que é a pele sem hidratação, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente hidratar. Então, você tem alguma sugestão que a gente pudesse dar, assim, de um modo geral, mais fácil de fazer a hidratação? Porque hidratante tem hidratante em creme, hidratante mais líquido, hidratante spray, tem hidratante das mais variadas formas. Bom, a primeira coisa é que você tem que gostar do produto. O sensorial dele tem que ser bom. Se é um paciente que não gosta de produto espesso, a gente não vai conseguir colocar um produto espesso. Porque ele vai usar uma vez, 2 e não vai usar a terceira. Vou dar um parênteses. E a Glaucia sabe porque ela cuida do meu filho. Meu filho tem dermatite atópica. Gente do céu. E esses hidratantes na dermatite atópica, que são espessos, não é fácil. A gente fala, tem que passar. A gente fala para os pacientes, né? Mas tem que passar o hidratante. Não é possível que o senhor não vai passar. Daí é isso, não consegue pôr a roupa depois, né, Glaucia? Grande parte desses hidratantes, eles têm, sim, um poder de hidratação maior, eles têm uma concentração de óleos e uma diferenciação de óleos maiores. Então, normalmente, eles já não são aqueles hidratantes mais secos quando a gente passa, que absorvem super rápido. Hoje, a gente tem algumas formulações um pouco mais secas, não super secas, mas um pouco mais aceitáveis e uma espalhabilidade melhor deles, tá? Algumas coisinhas que a gente pode fazer antes disso. Começa no banho, tá? Banho morno. Que eu ia perguntar. Banho morno. Não precisa ser frio, mas banho morno. Não usar bucha para tomar banho. A pele não precisa ser esfregada, tá? Principalmente com o passar dos anos, tá? A tendência é a pele ficar cada vez mais seca, porque há uma diminuição das glândulas sebáceas, da produção de gordura mesmo nessa pele. Outra, usar um sabonete que não tem um poder de lavagem tão grande, tá? Então, uma opção é a gente trocar um sabonete convencional por um sabonete que a gente chama de Syndet, tá? Os Syndets são sabões que a gente lava a pele, onde ele retira o mínimo necessário da gordura, ao mesmo tempo que ele hidrata, tá? Então, existe ele na forma de creme, parece um creme mesmo, tá? Um hidratante, e outros que parecem um óleo. Então, já é um ponto que a gente pode facilitar aí durante o banho. Então, a gente já não tá agredindo a mais. Quando eu termino de tomar banho, eu já tento passar esse hidratante, tá? Enquanto a pele está úmida, ela absorve melhor. Então, aqueles primeiros 3 minutos são reais, tá? É onde a pele melhor absorve o hidratante, tá bom? É difícil passar hidratante? Cansa, tá? Quanto mais cedo a gente aprende, por isso eu falo para os meus pacientes pequenininhos, eu ensino eles a como colocar o hidratante na mão, principalmente eles, tá? A quantidade e eles passarem, porque é um hábito que você vai criar para a vida. É muito difícil a gente pegar, por exemplo, um paciente de 70 anos que nunca passou hidratante e vai virar para ele e falar assim, precisa passar 2 ou 3 vezes ao dia. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Não vai conseguir. Né? Não. E a quantidade também do produto é importante. Então, às vezes, o paciente até utiliza um produto de uma concentração muito boa de óleos, tá? Que consegue repor bem a parte cutânea, melhora muito a parte de oleosidade, de transpiração, mas uma concentração pouca. Às vezes ele coloca uma moedinha de R$1 na mão e vai espalhar para o braço inteiro.
não vai conseguir ter esse efeito necessário, né? Aí vai ser difícil. E deixa eu te fazer E uma você... pergunta. Você fez acha a primeira, que... deixa... Vai, depois eu falo. Tá. Você acha que a gente orientar o paciente, por exemplo, a usar algum tipo de... Né, você falou dos Sindets no banho. Os Sindets são produtos que eles são um sabão oleoso, né, que não retira tanto, mas eles não são produtos tão acessíveis, né? Aí você acha que, assim, um óleo vegetal no banho, ou tem alguma outra coisa, ou óleo vegetal não hidrata nada, não adianta nada, só escorrega no banho e não serve pra nada? Tá. Uma coisa assim, a gente pega um sabonete, tá? Que lave. De preferência, primeiro pelos sabonetes líquidos. Que a gente usa numa quantidade menor. Tá? Então, uma quantidade de sabonete líquido é a primeira opção. Segundo, é um sabonete em barra que vai ser utilizado, preferência por um sabonete em barra que tenha mais hidratante, tá? Que não seja tão irritativo. Então, a gente tem alguns sabonetes, por exemplo, sabonete de glicerina. Tá? Não pegue a barra e passe diretamente na pele. A gente pega ela, faz uma espuma, e a espuma a gente passa nos principais locais do corpo, tá? Axilas, parte genital, os pés. O restante da pele acaba sendo lavado com shampoo que escorre pelo corpo, tá? E não precisa ficar esfregando demais a pele também. Bom, até porque a gente não precisa lavar para tirar as bactérias naturais, né, da pele. O objetivo de lavar a pele... Por isso que às vezes esses bactericidas, né, esses sabonetes bactericidas matam 99%. Não é o adequado. Ponto 9. Exato. Não é o adequado. Né? A gente lava para retirar parte da oleosidade. Mas a gente não precisa retirar toda a oleosidade. E a gente não precisa e não deve retirar as bactérias que existem na pele. Elas estão em equilíbrio. Tá? Enquanto elas estão em equilíbrio, a pele está íntegra, está indo bem. Teve um desequilíbrio, uma delas vai prevalecer e vai começar a ter as infecções também. Eu estava... São duas perguntas que eu vou fazer. Uma delas você já respondeu, que é a questão do sabonete líquido. Mas, na realidade, eu tenho duas perguntas e uma afirmação, digamos assim. Uma delas é que até a Márcia, uma amiga nossa que está aqui na live, que teve o tumor de pele no passado, que agora ela está em controle, e ela tem um controle muito bom, é a questão da hidratação que a gente faz, não só tópica, mas a hidratação oral. Isso também tem impacto na hidratação da pele, né? Isso, aqui, estou sempre com a aguinha. E a outra é o filtro solar, que tem uma questão que, ao mesmo tempo, a gente ouve muito, né? Filtro solar, filtro solar, filtro solar. Mas o filtro solar também vai variar de pele e também tem a questão, o quanto que a gente precisa filtrar, usar o filtro solar e que não impeça, por exemplo, a questão da nossa síntese de vitamina D, né? Que é sempre uma questão, mas a vitamina D precisa do sol, mas eu não posso pegar sol, tenho que usar filtro solar, isso tudo. Quer dizer, a gente tem a hidratação tópica, tem um banho, que você já explicou, mas também tem a hidratação oral e o filtro solar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Só voltando no óleo vegetal que você me perguntou, Adriana. Sim, a gente pode usar. A questão é o seguinte, os óleos, de forma geral, eles diminuem a perda de água da pele. Se é uma pele que já está desidratada, a gente não vai conseguir hidratar ela tanto, a gente vai diminuir essa perda. Tá? Então, assim, eu posso usar um óleo de banho? Posso, sem problema nenhum. Mas eu vou ter que passar esse hidratante depois, tá? Ou então a gente aumentar o poder de hidratação do hidratante colocando alguns óleos ali, tá? Na mistura e passar na pele. Bom, protetor solar. A Sociedade Brasileira recomenda que o fator de proteção mínimo no Brasil seja 30, né? E a gente não passa, normalmente, a quantidade desejada e recomendada de protetor solar. Então, por isso a gente reaplica esse protetor 1, 2 vezes ao longo do dia. O ideal é que a gente tome um sol até no máximo às 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Entre as 10 e as 4 da tarde, a gente tem a maior incidência de radiação, a maior possibilidade de câncer de pele, né? O câncer mais comum no mundo é o câncer de pele, que é o carcinoma base celular, tá? Comprovadamente vem do sol, tá? Comprovadamente, o protetor solar impede a formação desse câncer. Num paciente oncológico que já está com a pele
já desidratada, tá? Dependendo do tipo de medicação que ele está usando, ela está mais frágil, essa pele, ela está mais sensível. Então, a recomendação é não se expor tanto ao sol e usar o protetor solar sim, tá? Eu sei que tem a questão do hidratante. além, né? É o hidratante, tá? mais Mais o protetor. Então, primeiro hidratante, depois o protetor. Existem algumas formulações prontas já de alguns hidratantes com fator de proteção dentro. Isso facilita, por exemplo, aqui em São Paulo, tá? Uhum. Sair de casa e ir até o consultório, sair de casa até o mercado, a gente consegue passar um hidratante com um fator de proteção. Então, a gente tem hidratantes com fator de proteção 60, mais ou menos. Tá bom? Mas não é recomendado, por exemplo, se você for para a praia. Aí não. Aí você tem que passar um protetor solar Adriana mesmo. Schellinger, não serve para vocês. Não, sério. Cariocas Rio de não Janeiro, podem. de janeiro a janeiro. Então, assim, São Paulo a gente até consegue, mas dependendo de onde a gente mora, não tem como. Tá bom? A questão da vitamina D, a gente pode ter um impacto, sim, numa produção menor. Tá? Então, não é incomum atender pacientes aqui já com uma vitamina D mais baixa, porque a exposição solar aqui em São Paulo é menor. É uma cidade que está sempre mais poluída, nublada quase que todos os dias, né? A exposição é muito menor. Para um paciente que já está com uma pele sensível, tá? A toda a radiação de uma radioterapia, por exemplo, e mesmo de uma quimioterapia, prefiro repor a vitamina D, tá? Do que expor essa pele ao sol com um risco maior, tá? De irritações, de queimaduras, né? E aumentar ainda a possibilidade de um câncer de pele futuro. Nós já fizemos um podcast sobre justamente reposição de vitaminas, né? É sempre uma discussão, a gente ouve muitas pessoas tomando vitaminas em excesso, desnecessário, mas hoje a gente tem trabalhos mostrando que o nível sérico da vitamina D tem impacto no desfecho de alguns tratamentos, de algumas drogas, elas têm uma melhor eficácia quando o nível da vitamina D está normal. Então, por isso que eu perguntei, porque isso, assim, é melhor você repor, né, como você falou, a vitamina D e se expor ao sol nesse período que você vai andar na rua com protetor solar e pegar o sol nesse horário, digamos assim, se humano. Proteger. Exatamente, né? Isso. Sim, até porque, né, Glaucia, tem algumas drogas que a gente sabe, e eu acho que uma das que é muito emblemática, e até você, Adriana, sabe com certeza, é a bleomicina, né? Então tem algumas drogas quimioterápicas que elas mancham a pele, né? Isso. A bleomicina tem toda uma questão de que qualquer atrito e tal pode fazer, mas tem algumas drogas que mancham a pele enquanto o paciente está usando a quimioterapia, né? Eu sempre falo para os pacientes, é assim, ó, é protetor solar, dependendo de onde você for é chapéu, dependendo de onde você for é sombrinha, roupa UV, porque naquele período que você está fazendo químio, você pode se proteger, para depois você manter a sua pele saudável, não é assim? Não, e depois a gente precisa ainda manter essa proteção algumas semanas depois, né? Principalmente a bleomicina. Eu sempre recomendo que, no mínimo, 2 meses depois que acabou a quimioterapia, você não deve se expor ao sol. A bleomicina vai continuar manchando essa pele. Pode. Tem algumas medicações, sim, que dão uma hiperpigmentação, depende da medicação e a localização dessas hiperpigmentações, tá? Mas a bleomicina é bem conhecida, ela dá uma dermatite flagelada, que a gente chama, faz um desenho, como se fosse um chicotezinho mesmo, assim. Exato. Homem flagelada, né? Exato. E, assim, é uma pele sensível. É uma pele que está fragilizada, né? Então, a gente precisa diminuir o máximo o impacto em cima dessa pele. Outros fatores agressivos. E o sol, neste momento, ele é agressivo para essa pele. Tá? Então, sim, protetor solar, roupas de manga comprida, roupas com proteção UV são recomendadas, sim. Chapéus, sim. Tá? Dependendo de como essa pele está, se ela estiver muito sensível, tá? Eu não recomendo ir para a praia, por exemplo. Por mais que ele fique embaixo do guarda-sol, tá? A radiação é muito grande ali, tá? Então ela pode ser sensibilizada ainda mais. Cláudia, deixa eu falar, eu faço oncologia também, né? Eu faço hemato e faço onco. E hoje a gente tem drogas que são mesmo drogas orais, que não são quimioterápicos parenterais, né? Venosos, etc., que tem muita toxicidade cutânea, né? Xeloda é um deles, sabe? A gente
tem novos inibidores de tirosinoquinase orais para tumores como endométrio. Eu estou com uma paciente agora que ela tem uma eritrodisestesia e uma eritrodisestesia palmoplantar Tá. com eritema, descamação. Você tem drogas como agora eu esqueci o nome, mas é um parecido com o Taxol, que dá também síndrome palmoplantar, a própria Xeloda. Isso tudo, você interrompe a barreira, né, que a pele protege, aumentando o risco de infecção. Então, não é só o sol, né? Não. É calçar um sapato, né? Sim, a gente sabe que assim, as reações cutâneas, elas são maiores também com a via administrativa, né? Normalmente, as venosas dão mais reações do que as orais, mas não quer dizer que as orais não deem, dão também, né? Nessa síndrome, que é a síndrome mão-pé, realmente o paciente começa no primeiro momento uma dor, uma ardência, uma coceira que pode evoluir para um vermelhidão intenso, um inchaço, tá? Pode dar algumas bolinhas, bolhas até. Isso dificulta muito o paciente, né, a fazer as suas atividades diárias, colocar um sapato, a andar, né? Ficar em pé dificulta bastante. Algumas vezes a gente consegue usar uma proteção, tentar gelar aquela mão, aquele pé para diminuir um pouco, tá? Mas, infelizmente, tem drogas que vão dar essas reações, tá? Se o paciente tolerar, é recomendado manter a droga, porque se você também diminui, tem uma resposta diferente na diminuição dessa droga, né? Então a gente tenta muitas vezes compressas geladas, corticoide, analgésicos, tá? Algumas coisas que melhoram isso. Mas dependendo da droga que ele estiver usando, ele ainda vai ter alguns sintomas. E já vai estar ali, ele não precisa ir para lugar nenhum, a pele já está alterada, a barreira cutânea já está alterada, tá? Se tiver uma microfissura que seja, aquela região tem uma grande possibilidade de ter uma infecção. Sim. Eu só queria aproveitar, que, já que você está falando isso, sobre as suas orientações, né, compressas, etc., como é importante a multidisciplinaridade no cuidado do paciente, né? A gente está falando com uma dermato, mas eu já tive a oportunidade foi uma experiência muito interessante que a gente teve no consultório, mais de um doente com síndrome mão-pé, fazendo laser terapia com odonto. Olha só que incrível. Então, você tem a enfermagem, que acompanha muito aquele paciente, né? A enfermagem que está fazendo a administração da droga, que observa que a pele está mais escura. Eu me lembro que uma paciente minha, são as drogas derivadas do fluoracil, também dão fazem todo o mapeamento venoso, né, daquela medicação, e a doente ficava com a mão escura, como se estivesse suja. E ela disse que ficou muito constrangida na hora de fazer um pagamento numa caixa de supermercado, que a moça ficou com um ar assim de que ela estava dando alguma coisa para ela com a mão suja. Ela falou: ai, meu Deus, eu vou ter que andar com uma plaquinha aqui, estou em quimioterapia. A pessoa, obviamente, não sabe, né? Mas como eu queria dizer é isso, a importância que você tem a enfermagem, tem a dermato, tem o cuidado do médico, tem eventualmente até mesmo uma pessoa que não seja da área, mas que tem um cuidado de, olha, outro dia mesmo uma paciente minha falou de um tênis, ela estava começando os tênis Skechers, e aí você tem os cuidados, por exemplo, dos endócrinos que tratam de pacientes com pé diabético. Então, quantas pessoas precisam, às vezes, estar envolvidas para cuidar de um único paciente, né? Sim. Isso é real, né? Eu falo que o paciente, ele não é meu, né? Ele é de um conjunto, né? Que o ideal seria se todos conversassem e chegassem no bem comum, que é o paciente, né? Porque a qualidade de vida é do paciente. É ele que sai na rua, né? É ele que vai chegar num caixa, vai pagar uma conta e vai se sentir constrangido, né? Porque às vezes não é uma questão de dor, de desconforto. Às vezes a questão psicológica é enorme, né? E essas hiperpigmentações fazem muito isso, né, Glaucia? Bastante, né? É aquele doente, né, que tem, às vezes, alteração na unha. A unha fica escura só a metade, a língua, a unha do pé. A gente pode ter pigmentações no dorso das mãos, com acometimento das unhas, descolamento das unhas. As unhas podem ficar mais grossas, descolar parcialmente, ter hematomas embaixo dela, ficar escuras, né?
tudo isso impacta bastante na qualidade de vida do paciente. Os pés, ele ainda coloca um sapato fechado, mas as mãos, muitas vezes ele não consegue, né? Uhum. As unhas, principalmente em mulheres, né? É muito difícil. A Adriana me encaminhou uma paciente. A gente tem uma umas paciente semanas, comum. né? E que ela realmente tem uma alteração das unhas muito grande, né? Então as unhas estão quase que esfarelando, né? A gente vai fazer um tratamento para melhorar, tá tendo uma resposta em 4 semanas que ela voltou, já tá melhor, né? É claro que ainda vão ter os impactos das unhas, mas algumas coisas, e uma pequena coisinha assim que é fundamental. Mas eu vou Tem te um dizer, evento. Glaucia, que tá tão melhor que ela já tá pensando que ela não quer mais trocar o melhor. Porque eu ia trocar, né? Porque assim, tava terrível. Trocar o quê? Trocar o Ibrutinib. 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 Eu ia trocar, porque assim, ela tinha uma sensibilidade alterada até na unha, de tão fina que tava a unha. A ponta do dedo tava incomodando, ela não conseguia fazer mais nada, e é uma senhora e tal, então aquilo tava... E assim, achatou a unha, né, Glaucia? Ela fez não sei como é que chama isso. Afinou, uma linha de Bu, que a gente chama. Achatou muito a unha, e ao mesmo tempo que descamou, e fez umas fissuras longitudinais. Então a unha dela abre, longitudinal, quebra, assim, ao mesmo tempo que ela tá super fina e toda quebradiça. E ao mesmo tempo e ela o tá tratamento tortinha. Melhorou tanto que agora ela já nem quer mais parar o remédio. Tá? Ela falou, não vai trocar não, doutor. Ó, a doutora Glaucia deu um pincelzinho lá, um creme pra passar, eu não quero mais trocar esse remédio. Sim, então esse cuidado é super importante, né? E se tem algum evento, às vezes ela não vai conseguir pintar essa unha, mas eu falo para os pacientes, existem aquelas unhas coláveis de um dia que você coloca num evento, cola, tá? Nas mãos, uma amiga minha, dermatologista também, ela tem uma paciente em que ela cola no pé também, quando ela precisa ir num evento. O pé é mais difícil, né? Mas ela colocou num pé para um evento que ela precisava e foi. Então, assim, são algumas facilidades que a gente vai vendo ao longo do tempo, vai conhecendo o paciente, né? Porque isso não está, às vezes, escrito em algum lugar. Um paciente que conta também, né? Ele chega e conta, olha, um amigo fez tal coisa. E deu super certo, né? E Sim. eu queria falar uma outra coisa para a gente conversar um pouco sobre uma coisa que é tratamentos dermatológicos durante o tratamento oncológico. Então, tem muito paciente que faz... Está falando de tratamento estético. Tratamento estético, né, dermatológico estético, ou, enfim, outros, mas falando mais dos estéticos. Porque tem muito paciente hoje em dia que faz quimioterapia perene, né? Então, por exemplo, paciente que toma Ibrutinib, que é para leucemia linfocítica crônica, vai tomar o resto da vida. Paciente que toma, muitas vezes, hormônio para câncer de mama, vai tomar 5 anos aí, né, Dri? Então, assim, 10. Então, às vezes, é muito tempo para você dizer para o paciente, espera, quando acabar o tratamento, que, né, tratamento de 6 meses, você fala para o paciente, calma, não precisa fazer um tratamento agora, sei lá, para mancha, ou colocar um botox, ou... Mas o paciente que vai ficar o resto da vida tomando aquilo, ele vai querer continuar tendo uma vida que ele está acostumado a ter, ou ela está acostumada a ter, enfim. E aí, assim, existem muitas restrições dos tratamentos? Depende, tá? Se for bem na fase aguda, no momento do diagnóstico, a gente pede para esperar um pouco, né? Depois que ele estabilizou e já achou a melhor medicação para ele, já definiu que aquela vai ser a medicação que ele vai ter que tomar durante um longo tempo, a gente começa, sim, a conseguir fazer algumas coisas, né? Então, por exemplo, se você vai usar um anti-idade, eu vou dar uma preferência por um ácido que não seja tão irritativo, tá? Muitas vezes eu não vou conseguir, por exemplo, usar um ácido retinóico normal, mas às vezes eu posso usar um ácido retinóico não encapsulado, ou uma derivação do ácido retinóico naquela paciente lá, e testar, ver se eu não vai conseguir usar todas as noites, mas eu posso usar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Melhorar a hidratação dessa pele com outros componentes que têm uma ação. Por exemplo, as hiperpigmentações, a gente consegue ir clareando elas ao longo do tempo, né? Tem clareadores que são mais potentes, mas eles também são muito irritativos. Às vezes o paciente não vai conseguir usar todos os dias, mas 2 vezes na semana, intercalando com outros clareadores que são menos irritativos, né? Concentrações, por exemplo, de uma vitamina C, concentrações menores. Às vezes não consigo chegar em 20%, mas eu posso chegar em 5%, 10%, 15%, isso é tolerável. O veículo onde eu vou pôr esse produto também é importante, né? Muitas vezes eu não vou deixar ele num sérum para deixar tão sequinha a pele. Às vezes eu vou precisar de um outro tipo de creme que ajuda a hidratar e não irritar tanto, né? Já outros procedimentos, tá? Aí vai depender desse tipo de pele, tá? Por exemplo, a depilação,
o paciente consegue fazer, tá? Se não for uma área onde ele fez uma radioterapia naquele momento, que está irritado, ele pode fazer uma depilação. Outros lasers, a gente tem que ver como é que essa pele vai estar. Se ela está íntegra, tá? Se a gente hidrata bem, a gente vai usando uma energia baixa, espaçando às vezes as sessões, consegue ser feito. A toxina normalmente não tem muito problema. Os preenchedores a gente vai depender de cada medicação que ele está usando. Aí tem uma resposta diferente mesmo. Tá? Os bioestimuladores também. Porque hoje também a gente tem uma gama, né, de tratamentos estéticos, assim, enormes, né? Então, que cada um tem as suas peculiaridades, né? Eu queria só conversar com você sobre uma droga específica que eu sei que você vai saber exatamente do que eu tô falando, que a gente usa na hemato e vocês usam na dermato. Drogas parecidas. Então, para tratar um tipo de leucemia aguda específica, que é a leucemia promielocítica aguda, a gente usa o ácido ultra-retinóico. Então, é um ácido retinóico, né, um derivado do ácido retinóico, e dá os mesmos efeitos que um Roacutan da vida, ou até que o ácido retinóico tópico, que é secura de boca, secura de pele, secura da vagina, secura do olho, secura da vida, secura da alma, secura do espectro das pessoas que estão em volta. Não é, Dri? É assim, é muito ruim. Muito. E aí, eu tava vendo um post de uma outra dermato, que até nossa colega, nossa amiga, e ela estava falando de um trabalho que saiu, que eu achei super interessante, sobre o ômega 3 nos pacientes que usam Roacutan e usam até o ácido retinóico tópico e tal. E aí eu fiquei indo atrás disso para saber se a gente teria... O ômega 3 realmente faz diferença para proteger a barreira da pele, independente se é ou não uma pele que está usando Roacutan ou não, mas assim, tomar ômega 3 faz diferença mesmo na... Pode fazer, sim. É um estudo ainda inicial, né? Tem poucos estudos sobre isso, tá bom? Então, assim... E com o estudo... Atra não tem nenhum, tá? Eu procurei e não achei. Então, ainda são poucos estudos que tem sobre isso, mas esse estudo mostrou que sim, que teve uma melhora, tá? A gente tem vários tipos de ômega, não são todos os ômegas, né? Quando você vai ver, tem uma diferenciação em valores de ômega 3 também, tá? Então, alguns ômegas podem ter essa ação, sim, tá? De hidratação, porque eles vão fazer parte da barreira de lipídios da pele também, que melhora a parte de hidratação. Então, quando a gente melhora a camada de lipídios da pele, a gente diminui a perda de água, né? Consequentemente, essa pele consegue ficar mais hidratada. Então, sim, a gente pode fazer isso, tá? Outras coisas como você falou, quando o paciente está tomando um Roacutan, aí a gente muda quase que todos os tópicos dele, porque é uma pele que vai estar extremamente seca, né? Então, você vai mudar o hidratante para um hidratante com outros tipos de lipídios que sejam mais hidratantes, mais aceitáveis também, né? Fator de proteção maior, tá? Usar sabão que desidrata menos essa pele, que lava menos essa pele, que retira menos lipídios dessa pele também, tá? Colírios, às vezes saliva, tá? Oral, parte genital. Hoje a gente já tem alguns tipos de gel que mimetizam bastante, tá? A parte de hidratação de mucosa vaginal. Então melhora também, tá? Tanto para a parte interna vaginal quanto para grandes lábios e pequenos lábios, tá? Então existem algumas coisas que a gente pode utilizar. Eu trato muito paciente com esse tipo de leucemia no SUS, né? E aí a gente tem pouca possibilidade, eu vou tentando tudo que eu consigo e tal, e enfim, água, hidratação, né? E uma das coisas que eles reclamam muito é a mucosa nasal, né? E aí, como eu não tenho muita opção, é assim, é lavar com soro, e aí eu desenvolvi uma técnica super estudada e super difundida, que é manteiga de cacau, e para eles passarem, porque o que mais acontece é rachar o nariz, né? Isso é muito incômodo, é um negócio assim, extremamente desagradável. E outras quimioterapias os pacientes reclamam também, né, Dri? De rachaduras, assim, da aba do nariz aqui. É a função da vaselina, né? É isso, É isso, ele diminui a perda de água. Então, ele diminui ainda mais aquela mucosa de desidratar. Lava com soro e depois passa a manteiga de cacau, por exemplo. É isso aí mesmo. Pode ser? Eu ia falar que eu, quando pode, se não é barato, eu recomendo usar soro fisiológico em gel. Tem um Max Hidrate que é muito bom. Porque de certa forma, você mantém o soro, em vez de escorrer, ele fica na mucosa, né? Ele fixa, tá? Ele faz uma película ali e vai sendo absorvido lentamente. Sim, é uma opção, né? Realmente, os produtos de cuidados de pele, tá? De forma geral, são produtos
mais caros. Não são produtos muito baratos. Que coisa. No SUS a gente É. tem muito poucos, para não dizer assim, praticamente nada. Nada. Então, Uma assim, pena. existe. O Mas único eu disso é que o uma paciente adaptação. consegue Pelo pegar no menos, SUS. Eu acho que pelo menos, nesse caso, orientar olha, a Márcia dizendo que não sabia que tem soro em gel. A gente tem o soro, chama-se Maxidrate, eu só conheço esse. E é uma isso mesmo. uma marca muito boa. E eu, por exemplo, eu sofro muito com a mucosa nasal, principalmente em lugares muito secos, né? Às vezes eu tenho um filho que mora fora, ele mora na Avião, Alemanha, né? e lá fica avião, Uhum. então resseca muito. Eu não saio sem soro em gel. Mudou a minha vida, uma coisa tão simples, eu não imaginava, né? Mas eu queria perguntar a você a opinião, porque é uma coisa que eu tenho uma certa dúvida em relação ao potencial. Não estou falando em termos de paciente oncológico, eu não sei se realmente tem impacto. Mas, de um modo geral, você acha que esses nutricosméticos eles têm algum papel assim, na rotina de um paciente normal? O que dirá um paciente oncológico? Tem algum papel? Dependendo do cosmético, tem sim, tá? Por exemplo, a biotina, tá? Para os pacientes que têm as alterações de unhas, pode sim ajudar. Tá? Foi maravilhoso. Então, assim, melhora, tá? Melhora mesmo, tá? Leva um tempo, umas semanas, porque a unha tem um crescimento muito lento aí, em torno de 1 milímetro por mês, a da mão, e 3 milímetros por mês, a da mão e do pé em torno de 1. Mas, sim, ela consegue fortalecer um pouco mais essa unha, tá? Outros, a gente tem o silício, tá? Não é todo paciente que vai conseguir tomar o silício, também pelo custo, mas ele tem uma ação na pele, sim, e no cabelo também, tá? Outros nutricosméticos, aí depende, tá? Eu sou bem criteriosa com isso. Normalmente eu reponho quando eu realmente precisa. Desnecessariamente não é não. para ser uma panaceia, né? Porque a gente vê isso sim. Da mesma forma que a gente recebe, eventualmente, pacientes em uso de altíssimas doses de vitamina C, de vitamina D, aquelas coisas que a gente já conhece. Às vezes, até por conta do que hoje, cada vez mais na oncohematologia, não só na hemato, mas na oncologia, nas duas especialidades, a gente tem cada vez mais drogas orais. Então, tudo que a gente for começar um medicamento, a gente tem hoje farmacêutica clínica que avalia a interação de drogas, porque às vezes a pessoa está tomando lá alguma coisa que não pode ser feita em conjunto ou diminui digamos assim, a absorção daquela droga. Então, às vezes a pessoa não dá conta de que esses nutricosméticos são remédios. Exato. Não, eu tomo um remedinho para o cabelo e tal. E às vezes pode estar interferindo com a absorção, né? A biotina, por exemplo, ela pode ter uma interferência com o hormônio da tireoide. Sim. Né? Então, quando a gente vai... Quando vai dosar... Você tem que suspender de 3 a 5 dias. Não só a tireoide, mas a gente tem o da tireoide, tem os femininos, a FSH também pode estar alterada, e a própria vitamina D. Então, a gente pede para suspender para poder colher esses exames. E toda vez que eu vou entrar com algum medicamento também, eu procuro conversar com o médico do paciente para ver se não vai ter uma interação com o remédio que ela está usando. Tá? Porque alguns são primordiais. E às vezes o que eu vou colocar não é tão primordial. Eu consigo, às vezes, melhorar com o tópico. Por exemplo, a unha. Tá? Tem alguns esmaltes que a gente consegue ir passando todos os dias, umas 2 vezes ao dia, e ele consegue criar uma película em cima daquela unha e ajudar ela a crescer mais. Então, o trauma em cima a gente também tem que diminuir. Por exemplo, essas unhas, elas não deveriam ser molhadas o tempo inteiro. Então, usar uma luva de tecido e depois uma luva de borracha, tá? Fechar com o elástico para não molhar, tá? Porque são unhas frágeis. A possibilidade de ter um fungo ali cresce, tá? Ter uma bactéria ali aumenta também, né? E esses esmaltes a gente consegue melhorar essa película e quando é possível também tomar, tá? Por exemplo, a biotina consegue melhorar o espessamento da unha. Tá? Eu queria que você falasse um pouco, Glaucia, sobre os cuidados com os cabelos, né? Porque uma das grandes preocupações, principalmente das mulheres, mas dos homens também, né? Não é exclusivo,
é com queda de cabelo e tal. A gente sabe que tem pouca coisa que a gente possa fazer a respeito da queda de fato, né, do cabelo. Então, aqueles quimioterápicos que vão da queda, talvez as toucas possam ter algum papel, né, mas que a gente ainda não sabe exatamente, para todos os pacientes não funciona igual. Então, tem paciente que faz a touca, cai o cabelo, tem paciente que faz a touca, não cai, cai menos, cai mais. E também varia, né, de paciente para paciente, aquele paciente que caiu cabelo, sobrancelhas, cílios, pelo do corpo, e tem o outro que caiu só o cabelo, tem o outro que ficou só ralo o cabelo. Mas, de maneira geral, sem a gente, não pensando só na calvície, mas a gente pode falar também especificamente daquela alopécia, da quimioterapia, os cuidados com o couro cabeludo, com aquele couro cabeludo exposto e tal, mas os cuidados com o cabelo em geral, né? Porque tem uma paciente que escreveu aqui, uma seguidora aqui, que eu acredito que seja paciente, que falou que fez quimioterapia e a pele que é oleosa ficou super seca e com um grosseiro, super sensível e tal. E isso acontece com o cabelo também, né? Sim, a pele do couro cabeludo é uma pele, né? Então, assim, quando ela vai secar, o restante da pele está mais seca, xerótica, que a gente chama, provavelmente a pele do couro cabeludo também vai estar. Tá? Isso também é possível acontecer. Bom, o cabelo caiu. Existe alguma coisa que a gente faça, que a gente possa impedir a queda do cabelo? Tá? As toucas são uma opção. Né? Pelo que eu vi, elas não têm muito no SUS. É mais particular Não também. Não tem um custo baixo, né? É um custo mais elevado. Não é todo paciente que vai conseguir usar. Os convênios não cobrem, né? O resfriamento. Também não são para todas as doenças, todos os tipos de câncer que ele vai poder usar, né? Tem alguns que não pode ser utilizado. Então, isso é uma possibilidade. Mas mesmo assim, ainda existe a possibilidade do cabelo cair? Existe, tá? Vai depender da medicação que ele vai estar usando, da dose da medicação e da via de administração, tá bom? Tem pacientes que perdem esse cabelo mais rapidamente, que a gente chama de fluvianagem. 1, 2 semanas o cabelo já começa a cair. Tem pacientes que vão diminuindo esse cabelo ao longo do tempo. Então, tem várias formas de queda de cabelo. Na maior parte das vezes, essa queda, ela é revertida depois, tá? Então, o cabelo volta a nascer. O que a gente pode fazer, muitas vezes, é acelerar um pouco o crescimento desse fio, tá? Usando, por exemplo, o minoxidil tópico, tá? Existem alguns casos já de usar o minoxidil oral. Então, tem alguns trabalhos já mostrando que talvez tenha uma melhora substancial aí, tá bom? Não em espessura de fios, mas em densidade de fios também, tá? Então, assim, isso é um ponto. Outro, dependendo do quimioterápico, você pode mudar a estrutura do fio. Então, eu tinha um fio liso, escuro, parti para um fio encaracolado e claro. Infelizmente, isso a gente não tem como mudar. Porque a estrutura do DNA daquela célula que produz o cabelo, as células tronco, foi alterada. A gente não tem medicações que interfiram nisso ainda, tá? Então, isso é uma possibilidade desse cabelo ficar nesse formato. Muitas vezes, a quantidade de fios que cresce depois não é a mesma que o paciente tinha antes. Isso pode ser pela medicação que ele utilizou, mas também às vezes pode ser por uma predisposição genética que ele tinha antes. Às vezes ele já tinha um quadro de calvície, às vezes não diagnosticado, ou um quadro muito leve ainda, que acentuou depois do tratamento, tá? Por exemplo, mulheres que estão fazendo tratamento para câncer de mama, tomam os hormônios para diminuir os hormônios femininos, né? Então, a gente pode ter uma abertura de uma alopecia androgenética aí, que é a calvície feminina. Um quadro bem importante, esse cabelo pode não recuperar na mesma proporção que ele tinha. Pode ficar mais fino, mais curto, uma concentração muito menor, né? Então, a gente pode tratar, mas, infelizmente, prevenir, usar um remédio, uma forma para o cabelo não cair, infelizmente não, tá? Deixa eu só aproveitar, desculpa te interromper, mas é importante a gente falar. Eu tenho experiência com touca térmica para pacientes oncológicos, eu tenho experiência das mais variadas. Daquelas que a paciente usou e não caiu nenhum fio de cabelo. Tem paciente que usou e caiu todos os fios de cabelo na segunda sessão. E tem pessoas que ficou mais ou menos e deu para aguentar. Mas é importante lembrar, né, Dri, que teoricamente, para linfoma, não há uma recomendação formal. Aliás, é uma contraindicação. Porque a gente sabe que alguns linfomas, não são todos, a gente precisa que na região
da cabeça, né, digamos assim, a quimioterapia vá também. E quando você resfria a cabeça, você diminui a irrigação do couro cabeludo e, com isso, você diminui a medicação nessa região. Então, não há uma recomendação para linfoma. Então, nos meus doentes oncohematológicos, eu não recomendo. Para leucemia também não, né, Adri? Eu nunca recomendo. Eu sempre desaconselho, até porque é bem desconfortável. Eu já tenho experiências de outros locais Essa onde é eu uma trabalhei. outra questão, né? É bem desconfortável, é um negócio super gelado, né? Já é desconfortável o paciente. Eu me lembro quando eu trabalhava com oncologia, eu era assistente de uma equipe de oncologia, já é desconfortável os que fazem a crioterapia de mão e pé para evitar os efeitos colaterais, né? A gente faz no transplante crioterapia de boca, né? Chupar sorvete, chupar gelo e tal, e já é super desconfortável. Às vezes você vai fazer uma quimioterapia de infusão aí de 3, 4 horas e você tá ali com aquela touca gelada na sua cabeça. E você ainda tem que ficar 1h30 depois. Depois. Não você só tem que isso, estar bem gelado antes. Não pode lavar o cabelo não sei quantos dias depois também. Eu acho a touca térmica super complicada, ela é super controversa. Eu sempre imagino que aquele paciente que não caiu o cabelo é porque ele não ia cair mesmo, com ou sem a touca. Então eu sempre fico nessa dúvida, e daí, enfim. Mas eu não recomendo, quando as pacientes ou os pacientes perguntam, eu desaconselho a fazer, porque nas doenças hematológicas realmente a gente não tem nenhum consenso. E aí eu queria que você falasse, Glaucia, um pouquinho sobre o cuidado com a careca. Bem rapidinho, porque a gente já está... Só lembrando, a região dos cílios, tá? A gente também consegue tratar. Tem um outro medicamento que a gente consegue passar para tentar estimular o crescimento deles depois, tá? Bom... E é super importante os cílios, né? Porque as pessoas acham, caiu meus cílios, tudo bem. Mano, os cílios é um negócio mega importante. Os pelos são importantes no corpo. São, né? Eles estão ali por um motivo. Por um motivo. Bom, couro cabeludo sem cabelo é igual à pele de outras regiões que está exposta, tá? Então precisa de hidratação, precisa de protetor solar, precisa de proteção física mesmo, né? Chapéu, boné, bom? Pode manchar, pode irritar, pode coçar, como outra região da pele. Então, é fundamental a gente fazer isso também. Hidratar, tá? Passar hidratante e protetor solar. E chapéu, né? Protetor solar. Não, e é interessante que você pode me corrigir se eu estiver errada, mas há uma incidência, os homens que não passam filtro solar, que brigam, eu tenho uma briga aqui toda vez que vai expor só meu marido, aquela, não vou passar filtro solar. Vai passar filtro solar, sim, que é aumento de incidência de câncer na orelha, na pele da orelha em homens. Porque não passa, né? A gente tem as áreas que são do rosto, tá? Mais expostas ou mais diretamente ao sol, ponta nasal, orelhas em homens, tá? E a careca, tá? Claro. Pacientes que não têm cabelo. Então, assim, é uma marido. grande dificuldade muitas vezes passar um protetor líquido. Hoje a gente tem protetores líquidos bem secos e tem protetores em spray que são mais secos hoje. Ótimo. Tá? Então, passar, tá? Passar e repassar, né? Porque às vezes você esse que é acha que é passar uma vez, ficar 3, 4 horas na praia e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? A gente tem que repassar, porque o protetor é passado uma concentração menor, uma quantidade menor, e é degradado mais rapidamente, com sol, areia, transpiração. E me fala uma coisa, e esse último assunto, eu acho, eu não sei se tem perguntas aí, Dri, porque o meu comentário travou aqui, eu não consigo olhar os comentários. Mas os protetores solares orais, eles funcionam? Eles adiantam? Eles são contraindicados? São indicados ou são indicados? Tá. Bom, vamos lá então. Primeiro que a gente não tem protetor solar oral. A gente tem antioxidantes potentes. Isso, tá. Né? Mas muita gente acha, e realmente o paciente chega achando que é um protetor solar, né? Isso não exclui o fato da gente passar um protetor físico, topicamente, tá? Eles ajudam? Ajudam. A gente tem algumas substâncias que melhoram, como se eles fizessem uma capa em cima do núcleo da célula. Então, diminui sim a agressão ao núcleo da célula quando é exposto ao sol. Tem algumas substâncias, leucopódios, as taxantinas, hoje em dia, tá? Por exemplo, que cada um deles tem uma concentração, o número de comprimidos que a gente toma, pode ser tomado quase que o ano inteiro, tá? Na época do verão a gente pode aumentar o número bastante de comprimido, né? São vários comprimidos. Eu fiquei bem chocada. A gente pode tomar até 6 comprimidos, dependendo, tá? De um, mas existem outros que a gente toma 1 comprimido por dia. Tá. Então também já ajuda bastante, assim, tá? Mas são recomendados para pacientes que se expõem muito, para pacientes que já tiveram muitos cânceres de pele, para pacientes com hipercromias,
Um melasma, por exemplo. Uhum. Tem a sua função. E aí, Dri, o que tem de pergunta aí? Não, as perguntas ao longo do... Algumas já foram respondidas. Alguém perguntou se bucha vegetal. Quando você fala em bucha, qualquer uma, né? Buchas. É o atrito na pele, tá? Então, e um pedacinho de tecido de fralda é um atrito na pele. Tá? Pedra pome, então, nem pensar, né, Dona? Não, não. Como é que é? Pedra pome. Aquela que Nossa a sua avó gostava de passar no pé, assim. Fica liso na hora. Durante alguns dias fica lisinho, mas aí a pele entende que ela foi bem agredida e ela volta. Pior, né, do que ela tava. Mais grossa e mais seca. Uhum. Alguém falou sobre o ABVD, a gente já falou que as drogas, algumas, elas fazem realmente em linfoma de Hodgkin, fazem a toxicidade cutânea, que demora às vezes para sair, não é uma... Essa hiperpigmentação demora, né? E interessante que até alguns pacientes que eu recomendo não expor ao sol, como hidroxiureia, que também aumenta a toxicidade cutânea, às vezes os pacientes se queixam, mas eu, de modo geral, falo. Acho que não tinha muito mais... Você sabe que eu tive um caso de dermatite flagelada muito sério, muito grave, quando eu estava fazendo a pós-graduação lá na Escola Paulista, aqui de Medicina, e era uma paciente que tinha psoríase. Só que ela ficou de um jeito, no segundo ciclo da quimio, ela ficou de um jeito, assim, que ela tinha lesão no corpo inteiro. Então, ela tinha lesão na pele, ela tinha lesão na mucosa vaginal não, né, nos grandes lábios ali, até nos pequenos lábios, ela tinha muita lesão. Ela tinha lesão interglútea ali, ela tinha lesão axilar. Ela não conseguia mais se mexer, ela se coçava o dia inteiro. E aí, um dos únicos tratamentos que é eficaz mesmo no tratamento da dermatite flagelada é corticoide, né? E aí a gente ficou conversando com a dermato de lá e tal, o que nós vamos fazer? E tá bom, vamos dar corticoide. Menina, quando nós paramos esse corticoide, a psoríase dela virou um negócio assim, e daí fazendo químio, e daí a gente não tá fazendo bleu, e aí a psoríase naquele estado, e daí ela internou, porque a psoríase infectou. Então, assim, pra gente ter uma ideia de que uma coisa desse tamanho pode virar uma coisa desse tamanho. Então, para os pacientes que estão aqui, primeiro para os médicos que estão aqui, multidisciplinaridade que a Adri já falou. Para os pacientes que estão aqui, vocês precisam dizer para os seus médicos. Ela disse, a gente sabia, deixa eu deixar isso bem claro. A gente optou sabendo, porque a gente não tinha o que fazer. Mas, assim, você precisa deixar claro para o seu dermatologista que você está fazendo um tratamento oncológico. Você precisa deixar claro para o seu oncologista que você está pretendendo ou está fazendo um tratamento dermatológico. E isso para tudo, né? Então, o que você usa, né, no geral? Porque uma coisa interfere muito na outra. E com a pele que não é também, diferente, né, Glaucia? E que já fez também algum tratamento, né? Às vezes passou tempo, ele esquece, já esqueci. Não, você já fez, já tomou medicação. Não, e já não fez. só isso, então, né? Outro dia estava falando uma paciente que ficou com o braço todo roxo, que tomou uma injeção, uma vacina, já não me lembro mais, tá? Uma paciente tomava anticoagulante. Então, essa orientação também, né? É claro que não vai deixar de tomar vacina porque está tomando anticoagulante. Mas se ela falasse, talvez a pessoa recomendasse. Ela bota gelo antes, bota gelo depois, comprime. Então, são pequenas informações que são valiosas. E você falou do hematoma, Adri, rapidinho. Protetor solar em cima de qualquer hematoma, gente. Fica preto. Hiperpigmenta a pele, não sai nunca mais, né, Glaucia? É difícil. A gente não expõe ao sol e usa muito protetor solar e hidratante. A recuperação dele. Uma outra coisa que é importante, que aí eu queria só ouvir a opinião de vocês duas, que eu consigo observar que isso ocorre com uma certa frequência. Nós que começamos a acompanhar o doente, isso é mais comum no paciente mais idoso. A gente observa que o cuidado com as unhas, principalmente a do pé, não é tão importante, ou a pessoa não dá tanta importância. Mas como é importante você perceber eventualmente a quantidade de fungos que aqueles pacientes podem ter ou não, ou que aquilo vai comprometer a integridade da unha, pode piorar com a quimioterapia. E pode ser porta de entrada, né? Porta de entrada, identificar eventualmente e tratar.
Porque fungo em unha é tratamento para 1 ano, às vezes, né? Ou até mais. Até mais, dependendo do paciente. Sim. Uma coisa que eu acho que a gente pode juntar nesse do cuidado aí da unha do pé é também as unhas encravadas, né? Tem um outro nome que agora não me lembro como é que chama. Mas os pacientes têm muito e infectam demais, né? E acabam sendo muito difícil a gente cuidar daquilo que o paciente está fazendo químio, toma antibiótico, aí não pode mexer, daí mexe em casa, aí mexe de qualquer jeito. Aí tem paciente assim que é orientado em algum lugar para não cortar a unha, então tem paciente que vem assim com a unha do pé lá na China, porque não cortou a unha, porque foi orientado que não podia cortar. Então, assim, eu acho que as unhas são bem complicadas. Fala para os pacientes, as unhas já estão frágeis. Tentar deixar as unhas curtas. Isso. Tá? Lixar é melhor do que você cortar, porque quando você vai cortar, dependendo se a sua tesoura não for boa, se não for um bom cortador, você vai amassar a unha e descolar ela às vezes do leito também, tá? As unhas do pé, principalmente, porque as pessoas às vezes esquecem delas. Sim. Ir numa pessoa, numa manicure ou numa podóloga, que só vai lixar. Não é para retirar as cutículas, tá? Isso é uma outra coisa importantíssima. Isso, porque quando você retira a cutícula, é uma porta de entrada ali também. Você tirou uma barreira da região de uma pele que já está sensível. É coisa de brasileiro, né? Muito, muito de Brasil, né? Fora do mundo não se tira, né? Qualquer lugar do mundo, a vigilância sanitária proíbe, né? Você tem que, mas aqui fato, mesmo. cortar. Só e cortar. Exato. Então, peço para lixar, deixar mais curtinho. Aquela paciente que a gente está acompanhando em conjunto, Dri, pedir para ela lixar, deixar mais curta, não retirar a cutícula, tá? Não retira. Alguns medicamentos acabam interferindo também na formação da cutícula, então ela vai sumindo. Às vezes já é uma senhora que já teve uma paronique, uma infecção dessa região aqui, tá? Dessa prega da unha. Muitas vezes já não tem mais cutícula, tá? E não tem o que fazer, a gente vai hidratar bem aquela região ali só, tá? Mas esses cuidados aí, na hora de cortar, por isso que eu peço para lixar, porque dificilmente você encrava uma unha lixando. Quando você corta, você cortou errado, não tem o que fazer. Já cortou a unha, né? Então, lixar ajuda mais. A unha dos pés, o ideal é que a pontinha fique do lado de fora, que seja lixada reta, não redonda. A ponta não é para ficar dentro da pele, porque isso pode encravar mais ainda, né? Então, lixa reto, deixa a pontinha para fora, não corte. Isso já ajuda bastante, assim. Usar sapatos onde o trauma é mínimo, né? Sapato apertado tem que lembrar disso. é o inimigo, né? Da unha do pé, né? Uhum. Eu jogava handball quando eu era jovem e joguei na faculdade, na escola e tal. A gente não tinha unha do pé, né? Porque o handball pisa muito no pé um do outro, né? Então eu tenho trauma. Você começa a falar de unha do pé, eu já fico assim, o paciente fala, minha unha do pé, eu já falo, meu Deus, não quero nem olhar. Já começa a ficar, e daí já não sei o que fazer, e aí, ai meu Deus, olha, unha encravada é um negócio que realmente, e o paciente sofre demais. É muito sofrimento, de verdade. Então, assim. Primeira coisa que eu falo pra eles é aprender a cortar a unha. Né? Deixar a ponta da unha pra fora. Tá? Que ele provavelmente não vai encravar mais. Ótimo. Ele encravou muitas vezes, às vezes precisa de cirurgia. Ô, Glaucia, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que você gostaria, que você assim, acha essencial a gente falar que a gente não falou? Não, acho que a gente falou tudo. Principal mesmo é hidratação e fator de proteção, protetor solar. Isso aí é o que a dermato mais gosta, né? Uma coisa que, assim, que é o mais básico de todos, que seria o mais em conta de todos, é isso. Né? O restante é muito particular, aí vai depender de cada paciente, muito, né? A gente vai tentando, mas isso, de forma geral, não só para os pacientes oncológicos, mas para os pacientes de forma geral, para as pessoas, seria ideal. Ótimo. Muito obrigada, Imagina. Glaucia, por você Eu que adorei. Disponibilizar o seu tempo aqui Muito com a obrigada, gente. Obrigada por cuidar dos meus pacientes. Eu adoro eles, são fofos. E é isso, né, Dri? Isso aí. Muito obrigada, Glaucia. Foi ótimo. Eu que agradeço. Daria pra gente ficar ainda falando mais aqui. Eu já tinha pensado em outras coisas. A gente marca outra, Dri, com outros assuntos. Perfeito. Mas foi ótimo a sua participação. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Eu vou salvar essa live, vou tentar disponibilizar depois para a gente botar no Dri ao Quadrado. Vai para o Spotify, vai para o YouTube, vai para tudo que é canto essa live. Isso aí. Perfeito. Obrigada, gente. Espero ter ajudado. Ajudou, com certeza. Obrigada, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.